Alô? Um, dois. O microfone estava fechado. Vamos começar do começo novamente. O início. Como eu falei no início, logo agora há pouco, que não deu para ninguém ouvir, eu acho. Flávio Ketz aqui é meu filho. Para quem não sabe, ele é meu filho. E tá com uns dias atrás, eu conversando com ele, eu achei muito interessante o trabalho dele, né? E psicologia, cada um tem um jeito de entender o que se passa, né? E não é de agora que eu tive interesse por isso, não. Aí no decorrer da live aqui eu vou explicar melhor, né? Primeiramente eu estou apresentando o Flávio, psicólogo aqui do nosso município. E é isso. Eu tenho algumas perguntas aqui, umas eu já sei a resposta. Outras tenho que perguntar porque tem pessoas que talvez não saibam. Então, vamos iniciando aí. No caso, eu queria, Flávio, que você explicasse aqui, logo no início, o que é psicologia e para que serve a psicologia. Certo. Pronto, vamos lá. Psicologia. Psicologia, ela é uma ciência voltada para o mental. Nós tratamos as emoções, comportamento e principalmente a compreensão de si. Nós agimos muitas vezes como facilitadores. Às vezes a pessoa está em uma crise ou em algum momento que ela não consegue enxergar o que está ali na frente dela. Então, muitas vezes, nós psicólogos acabamos agindo como facilitador e mostrando as outras opções que essa pessoa tem. Porque quando tem um problema, nós fixamos no problema e não na solução. Então, o psicólogo ele age diretamente dessa forma, que já é um pouco diferente de outras atuações. Exemplo, o terapeuta. Que aí o terapeuta, o que é um terapeuta? Um terapeuta, qualquer pessoa pode ser terapeuta. Não é necessário uma formação em psicologia para ser terapeuta. Agora, um psicólogo pode ser psicoterapeuta. O terapeuta ele pode ser alguém formado como professor e iniciar uma faculdade ou um curso de terapeuta. E o terapeuta ele vai ajudar naquela coisa pontual, naquele problema pontual, ajudando e agindo como facilitador somente ali. Já o psicólogo muitas vezes vai lá atrás, dependendo da abordagem, pegando o resultado do início da vida daquela pessoa e buscando as respostas necessárias para aquilo. Pronto, então vamos. Eu quero entender essa parte aí que eu ia perguntar lá na frente. Veja só. Em muitas séries dos Estados Unidos, certo? A gente vê que lá é muito comum eles têm um acompanhamento, principalmente para casal. Sim. É isso? Para desenvolver, para a família, não é nem para o casal, é para a família em si. Se tem um problema com o menino no casamento ou relacionamento, tá lá, né? Aí no caso, beleza. Até aí eu entendo. Porque essa prática não é tão comum aqui. Porque basicamente são duas escolas diferentes. A escola estrangeira, ela usa um nome com maior frequência, terapeuta. Já no Brasil, tem um psicólogo e o terapeuta em si. Por quê? Porque tem uma coisa chamada, algumas terapias, como é que eu posso dizer, direcionadas. Tem a terapia ocupacional, que muitas vezes é usada com autista. A criança autista ela não tem algumas limitações, e o terapeuta ocupacional auxilia diretamente
a aprender aquilo ali, se comportar, agir em casa, compreensão de emoção. Tem o terapeuta holístico, tem terapeuta que usa óleos essenciais, aí tem uma certa variedade. Por isso que tem a formação de terapeuta e tem a formação de psicologia. A de psicologia ela é mais profunda, ela vai mais na raiz do problema para o exterior. Já a terapeuta muitas vezes acaba sendo um pouco mais superficial, apesar de mostrar resultado muitas vezes. Entende? Aí no caso, mas assim, eu queria saber mais, no caso, porque lá é tão comum a prática, entende? Porque lá é tão comum a prática de ter sempre um acompanhamento. Porque eu acho que isso também acompanha da cultura, né? Exato. No caso, por conta que aqui eu acho que para psicologia existe o terapeuta mesmo, psicologia ou terapeuta, existe assim um Resistência. tabu né, para isso aí. No caso, tem gente que tem vergonha, Isso. não é isso? Isso. Eu acho que só acha que só vai. É porque assim, de acordo com o tempo que nós estamos hoje, né, estamos sempre evoluindo, aí se a gente está sempre evoluindo, os nomes vão mudando. Antigamente, eu acho que há uns 30, 40 anos atrás, quem ia atrás de psicólogo e psiquiatra só era doido, né? Hoje, para mim, os doidos são os normais. Porque doido não existe mais. Entendeu? Para mim, se você tem algum problema, no caso, nós todos temos, eu acho que eu tenho um pouco de autismo também. Entendeu? Isso para mim não é problema. Porque eu acho que eu tenho, mesmo tendo um determinado grau, é controlável. Sim. Aí, no caso, que eu tenho a entender é que psicólogo ajuda a manter esse superpoder. Exato. Né? É como se vamos dizer que ele tem um superpoder amplificado. Aí vamos passar o nível, você tem que ir até determinado, né? Até determinado ponto. Exatamente. Assim? E eu uso muito essa fala. Quando chegam em uma supervisão comigo, eu acabo dizendo, para mim não é um problema, acaba sendo solução. A maioria das vezes ela vem como uma solução. Problema, muitas vezes, é se você não tratar, se você não guiar, se você não tiver esse aporte, esse suporte. Tem a questão cultural. Aqui no Brasil, o Brasil inteiro tem uma questão cultural. Mas aqui em Pernambuco, a questão cultural é um pouco maior. Por quê? Nós somos descendentes do cangaço. Lampião, homem não chora. Crescemos ouvindo isso e tendo essas resistências. Hoje em dia, a maior taxa de suicídio vem de homens. Por quê? Porque eles são criados e desde pequeno é aquela coisa, você não pode chorar, você consegue, você tem que dar um jeito. Você não é homem, não? E isso cria pequenas crenças. As crenças, elas acabam limitando a gente e muitas vezes controlando, o que leva a ter uma necessidade de acompanhamento psicológico. O modo que nós somos tratados quando criança acaba resultando no nosso futuro. No caso, por nós termos algumas crenças, não aceitamos algumas coisas e não aceitamos supervisões. Lá, por já ter psicólogo, acompanhamento há mais tempo, ocorreu essa adaptação há mais tempo. Lá tinha casos de histeria. Aqui no Brasil teve poucos casos de histeria documentados. Histeria, antigamente, era o que é hoje conhecido como ansiedade. Freud ele iniciou a psicologia justamente com isso. Crises de histeria, e ele começou a desenvolver e criar assim essa ciência que trata o mental. Depois disso foi adaptando e criando várias escolas. Eu sou psicólogo clínico, eu aprendi um pouco de tudo, mas a minha especialidade
A abordagem que eu uso é a chamada ACP, Atenção Centrada na Pessoa. E ela é muito recente. Em 1996, o criador da ACP estava aqui no Brasil, ensinando a uma futura mestre, né? Então é tudo muito recente. Para o psicólogo acaba tendo vários tipos de resistência e nós hoje estamos lidando com isso. Em São Paulo, por exemplo, em São Paulo não tem tanta resistência, mas já nos interiores de São Paulo a resistência é maior, do mesmo jeito daqui, porque todos nós acabamos tendo crença. As mulheres, em alguns casos, têm a questão de mulher tem que fazer isso, isso e isso, homem tem que fazer isso, isso e isso. E isso ali enraiza na gente quando criança, que quando a gente cresce, não sabemos como lidar. No meu caso, quando eu era pequeno, né, no caso, eu já tive meu mundo fechado, pra mim, entendeu? Fiquei um bom tempo, confortavelmente nesse mundo, muito gostoso. Era muito bom. Eu tenho até saudade. Esse negócio de autismo, eu acho bastante interessante. Eu comecei até a me interessar em 2014. Foi até antes, mas em 2014 teve a morte do filho de Jô Soares. Conheceu? Não. Não. Conhece a história? Não. Não. Certo. O Jô Soares só teve um filho, e esse filho ele era autista, certo? Para melhorar, eu preparei aqui um conteúdozinho, vou colocar agora, você escuta. Infelizmente eu não coloquei a TV aqui, mas o pessoal dá para assistir do próprio Jô Soares, e você pode escutar também. Vamos lá, vou colocar aqui. A nossa abertura de hoje vai ser um pouco diferente, porque na última sexta-feira, dia 31, eu sofri a dor que é o pesadelo de todo pai, a inversão da ordem natural das coisas, a perda de um filho. Meu filho Rafael aos 30 Soares, o Rafinha, esteve no mundo durante 50 anos e foi uma criança especial. Como ele era autista, permaneceu um menino até o fim. Passou a vida inteira na realidade do seu próprio mundo, com corpo de adulto, coração e alma de criança. Tinha ouvido absoluto, por isso tocou piano, adorava música, mas sua grande paixão era o rádio. Tinha sua própria emissora em casa, cujo alcance eram as pessoas que o visitavam. O Derico, numa prova singela de amizade, fez várias vinhetas para a programação fechada da emissora do Rafa. Esta é uma delas. Você está ouvindo a Rádio AM da Zona Sul, 93,8 MHz. AM da Zona Sul. A rádio que fala com você. Derico, obrigado pelo imenso carinho. Mesmo operando em casa, nem por isso ele deixava de ser um DJ muito competente. Trocava experiências e conhecimentos com o radialista Roberto Canásio, da Rádio Globo do Rio, seu amigo, que ele adorava e que era adorado de volta. Chamava de colega. O Canásio dizia que o Rafa era um profissional totalmente dedicado, com horários rigorosos. Nos seus aniversários ele não tirava a emissora do ar, nem na hora de soprar as velas do bolo. Dizia, não pode, está na hora, são 6:02, que eram aqueles horários que o autista tem, de uma precisão absoluta. E essa disposição de viver com entusiasmo e até com paixão esse caminho limitado que a vida lhe ofereceu, me dá muito orgulho do meu filho. Eu gostaria de dedicar essa abertura de hoje a ele e a Tereza, sua mãe, que foi minha companheira por 20 anos e que por 50 anos dedicou sua vida ao nosso filhinho, o acompanhando desde o berço até o fim. Também quero aproveitar
para agradecer as centenas e centenas de e-mails e mensagens de carinho de amigos queridos e de pessoas desconhecidas e que continuam chegando. Por favor, saibam que é impossível que eu responda tudo isso de cada vez, então eu estou aproveitando como se eu estivesse agradecendo pessoalmente a cada um de vocês. Eu queria contar uma história que dá uma ideia das coisas que eu aprendi com o Rafinha. Uma vez numa livraria, ele chegou junto ao caixa carregando uma dúzia de livros. Eu estranhei, eu falei, Rafa, peraí, é muito, 12, não, escolhe 6. Ele falou, não, então não quero nenhum. Pensei que era malcriação, eu falei, como não quer nenhum? Não, eu prefiro não escolher. Mas por quê? Porque escolher é perder sempre. Claro, você escolhe um que você não escolheu, não vai. Hoje eu também não preciso escolher. Como ele nunca faltou ao seu trabalho, também não posso faltar ao meu. Um beijo para todos vocês e para o meu querido Rafa. Um beijo grande. Pronto, aí explica muita coisa, né? Sim. Aí, no caso, eu vou mudar aqui. Aí é interessante isso que ele falou aí, porque eu também, no caso, eu já vi muita história parecida sobre isso. Desse tempo para cá eu comecei a fazer algumas pesquisas, algumas coisas, e vi e isso a gente às vezes tem um pouco de autismo em cada um de nós, né? Aí no caso, eu também, no comportamento do pessoal de hoje, o que é que eu acho? Eu acho que, é como eu estava dizendo, o louco ou o doido de antigamente, que existia, né, na linguagem, é mais as pessoas normais hoje em dia. E ultimamente o pessoal coloca uma pessoa atrás, sai correndo numa moto, ele tem juízo. Ele não está fazendo, né, acompanhamento, não está fazendo nada. Mas está fazendo uma loucura em fazer uma ultrapassagem mal feita. e não pode fazer, né, no caso, uma ultrapassagem proibida. Está correndo, tá, enfim, tem várias. Se a gente for colocar isso em pauta mesmo, tem leva longe. Aí no caso deles, uma pessoa dessa, como ele mesmo estava dizendo, não faltava no próprio trabalho dele, né? No caso, no próprio mundo fechado, ele cumpria com todas as regras como se fosse realmente carteira fechada. E seria até interessante hoje em dia a gente trabalhar mais com autista, para ter como funcionário, porque eu me espelho muito com autismo, porque eu detesto me atrasar e detesto quem se atrasa comigo, né? Tem gente que diz, para mim, assim, um relógio foi feito para isso, evitar atraso. Sim. Né? Aí quer dizer, se você tem um bom relógio e dá a hora certa, você não tem como atrasar. É isso? Pronto, aí é isso então. No meu caso, assim, como é que eu posso dizer? Eu parei um pouco o raciocínio aqui. Eu fiquei pensando em outras coisas quando eu estava falando. Vou explicar sobre isso também. Pois é, eu peguei, deu um nível acima aqui que eu tava com. Me perdi comigo mesmo. Mas pronto. Aí quer dizer, nós todos, e outra também, eu peço desculpa a todo mundo aqui, porque eu estou prestando atenção aqui no pessoal que está. O pessoal que está entrando, chegando agora, falando e fazendo a entrevista e ainda comandando as câmeras aqui. Aí é um pouquinho estressante. Mas vamos lá. Aí pronto. O autismo, eu já sei o que é isso há muito tempo, né? Há alguns dias. Há algum tempo. Né? Como é uma área nova para mim,
psicologia. E também ainda não sei a diferença da psicologia para a psiquiatria. Certo. E qual seria essa... No caso, aqui na nossa região não tem psiquiatra, tem? Tem, Aqui, tem, em Afogados, tem. é daqui? Sim. Eles. E atende o quê? Atende o hospital? Hospital, no CAPS, no CREAS e no CRAS. Além de um neurologista atender no CER, local onde eu trabalho. Aí também tem o neuro que fica no hospital e nos CAPS e nos CREAS e no CRAS. Que bom. Bom saber. Nessa área de saúde, Afogados ele é bem servido, principalmente na área de saúde mental. A gente aqui tem o Centro de Saúde Mental, tem o CAPS, CAPS de criança, CAPS adulto, CAPS para auxílio a vícios e drogas, um em cada especialidade, basicamente. Aí a diferença principal de psicólogo para psiquiatra é o auxílio medicamentoso. O psicólogo ele não pode passar receita de remédio. Nós conhecemos, nós entendemos, sabemos como ele reage. Podemos entender ali o que é que aquele remédio vai fazer e como vai fazer, como vai agir, as reações possíveis. Mas já o psiquiatra, ele vai ter que identificar e ver o melhor medicamento para se adequar àquele transtorno específico, visando a saúde mental. Aí a diferença principal é essa. Além de que o psiquiatra ele não vai parar e fazer uma terapia, como nós fazemos. Aí acaba sendo um trabalho em conjunto. O psiquiatra e o psicólogo trabalham juntos para evoluir um paciente. Para conseguir um laudo, o indicado é um laudo psicológico, um laudo psiquiátrico e um laudo neurologista. Se a criança necessitar de outros profissionais, um laudo ou relatórios de cada um desses outros também, para fechar o laudo. Exemplo, autista. Dependendo do autista e do nível, é interessante ter um aporte, no caso, multidisciplinar. Porque aí o fisioterapeuta vai ver se ele tem a questão de equilíbrio, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, como trabalhar. Psicólogo vai ver a questão emocional, social, cognitiva. E o psiquiatra e o neurologista vão fazer esse aporte medicamentoso e laudar. Certo, aí, veja só, uma coisa que a gente, naquele dia que a gente estava conversando, que eu toquei um assunto com você que é realmente, no caso eu achava estranho. Mas eu queria que hoje você explicasse, como você já me explicou, vou perguntar de novo. E vamos lá. Quando eu já levei algum dos meus meninos, inclusive você mesmo, já para psicologia, né? Para psicólogo, no caso. E o que eu fiquei chateado é porque a gente entra, né? Com um psicólogo, tem aquela primeira visita, né? Que vai com um pai ou a mãe, aí vai o menino, depois fica lá, né? A gente sai da sala. Bom, beleza. Aí tem esse determinado acompanhamento durante um determinado tempo. Isso. Certo? Um mês, 2, 3. Um ano. Um ano, não importa. Mas tem. Mas vamos dizer que tem uns 2 meses de acompanhamento. E, na verdade, todos os psicólogos nunca me deram, assim no caso, terminou, ficou por aquilo mesmo. Não deu, no caso, Retorno. um retorno do procedimento que foi iniciado. Entendeu? Aí eu queria que você explicasse aí por que isso acontece. Então, vai muito do profissional. Como eu disse, tem várias abordagens. Eu uso a ACP. Além da ACP, tem psicanálise. A não saber. Psicanálise, tem behaviorismo, sistêmica, entre outras. Mas alguns psicólogos, após a formação, acabam levando muito ao pé da letra a questão do sigilo. Nós temos o sigilo. Não podemos dizer nada da consulta. Mas se é uma terapia infantil, nós temos que dar um retorno para o pai
sobre aquele determinado problema sem expor o que acontece diretamente na consulta. Então vai muito do profissional em si. Um exemplo, eu vou me usar como exemplo. Após o final da consulta, de cada consulta, eu paro, termino 5 minutos antes, chamo o pai, explico as atividades e objetivos que eu tenho e peço o auxílio dele, porque é um trabalho que não pode ser só, tem que ser um trabalho em conjunto. Um psicólogo ele não vai fazer milagre em uma sessão. Nós não conseguimos curar ninguém. Nós adaptamos para melhor desenvolvimento, mas não conseguimos só. Aí precisamos, no caso, do atendimento com os pais para explicar, pedir o auxílio, dar esse guia. Alguns profissionais, alguns mais antigos, eles não conseguiam fazer esse repasse tão facilmente, justamente por a limitação. A limitação no aprendizado, que na época, antigamente, era mais engessado, né, por assim dizer. Além de ser mais engessado, a conduta profissional também. Às vezes a gente interpreta de uma forma e leva de outra. Era o caso que acontecia. Agora, queria que você explicasse aí essas siglas que estão aparecendo agora e, assim, para muitos aí é novidade, né, no caso. Tem umas pessoas aí que nem sabem o que significa TDAH. Aí eu queria que você explicasse aí. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno muito complexo, porque ele acaba sendo um pouco extenso. Ele abrange diversas coisas, como agitação física, agitação mental, oscilação de humor, difusão em horários e tempo. No caso, às vezes estou fazendo uma coisa que eu estou entediado, que é ruim. Aquele minutinho que eu passei fazendo aquilo ali, eu digo, não, já passei 2 anos fazendo isso aqui. Ele não tem essa compreensão. Sábado a gente vai, mas eu estou tão ansioso para sábado e eu sei que vai demorar. Aí começa a dizer, não, daqui a 15 dias ainda. Não, é ano que vem. Por quê? Porque demora muito. Fui para uma viagem, a viagem era muito proveitosa. Então eu digo, aquela viagem ali durou 1 ano. Passei 1 ano lá, quando na verdade foi 2, 3 dias. Aí tem essas difusões que acaba trazendo uma dificuldade. A oscilação de humor é uma das mais constantes, que muitas vezes é confundido com bipolaridade. Ele estava aqui bonzinho, do nada ficou com raiva, começou a chorar. Isso é a oscilação de humor. Por quê? Estou aqui, estou mantendo, aconteceu alguma coisa que eu não gostei, mas eu não consigo controlar e ajustar isso tão bem. Então eu já me desespero, fico muito triste, muito mal, odeio aquela pessoa. Porém aquela pessoa veio e fez uma coisa diferente para mim, voltei a amar ela. E isso acaba sendo bem constante, dificultando relacionamento. Outra coisa é a questão do antissocial. TDAH ele é extremamente social e comunicativo, mas muitas vezes acaba tendo ansiedade social. Conheço um monte de gente, falo com todo mundo, mas se eu vou para uma festa, eu fico no canto ali, quietinho. Por quê? Porque eu não me sinto confortável o suficiente, porque eu não conheço aquelas pessoas. Então eu não quero ficar perto daquelas pessoas. Mas se for de forma diferente e eu for conhecendo uma a uma, aí sim eu vou conversar com todo mundo. Além dessas coisas, ainda tem a impulsividade, que a impulsividade gera um problema maior quando adulto. A pessoa impulsiva, ela pode acabar comprando demais. Só se vive uma vez, vou lá, vou fazer. Não, eu preciso disso aqui, leva tudo ao extremo. Mas quando criança, muitas vezes acontece a fala impulsiva e a agitação impulsiva. Estou conversando com você, mas aí do nada uma pessoa passou aqui no meio e interferiu. Ou você está falando com alguém, aí comecei a chamar.
atrapalhando a conversa. Por quê? É uma fala impulsiva que vem e acaba atrapalhando. Eu uso muito um exemplo que eu tinha de um paciente meu. Esse paciente trabalhava tecnologia e ele estava no topo de uma montanhazinha, conversando com o resto da equipe dele sobre um negócio que eles iam fazer lá do trabalho. E eles falando sobre finanças, tudo. E esse meu paciente, ele acabou trazendo: vocês sabem como cortar queijo do reino? No meio da conversa, não tinha nada a ver com nada. Ninguém entendeu nada. Ele explicou como cortar e depois voltou para o assunto dele. Por quê? Porque era uma fala impulsiva e ela não consegue controlar muitas vezes. Então sai, e aí quando sai, muitas vezes é chamado de ato falho. Aí o TDAH, além dessas falas e dessa agitação, essa hiperatividade, ela também pode ser isolada, que aí tem o laudo de hiperatividade isolado. Ser hiperativo é a pessoa que não consegue ficar basicamente quieto. Ele está sentadinho ali, mas está com o pé balançando, está com a mão balançando, está apertando as mãos, fazendo alguma coisinha do tipo. Tem alguns TDAHs também, que também têm sensibilidade auditiva, olfativa e a paladar. Quando vai comer uma determinada coisa, sente gosto demais. Às vezes consegue escutar corrente elétrica, barulho de água chegando, uma moto vindo na esquina ali, aí já identifica a moto e diz: ó, tal pessoa está chegando. É totalmente natural. Ou ao cheiro. Saber que uma coisa está chegando perto da validade antes mesmo de abrir aquele negócio. Olhar e dizer: ó, tá com cheiro estranho aqui, ó. Não tá bom não. Bom, veja só. Eu agora vou pegar no pé. Eu te mandei. Eu quero saber qual a diferença. Como a gente pode saber o que é uma doença e o que é uma safadeza. Certo? Vamos dizer assim, né? Eu estou sendo bem popular agora. Assim, eu quero entender um pouco a mente humana agora. Não quero lhe colocar contra a parede nem nada disso aí. Eu só quero, se eu não me engano, eu dei uma beliscada em você tá com uns 15 dias. Eu mandei um videozinho para você e eu queria saber justamente isso que eu vou perguntar. Eu acho que muita gente vai gostar dessa pergunta. Porque todo mundo usa o WhatsApp. Certo? A maioria usa o WhatsApp, certo? No WhatsApp tem a opção você tirar a visualização, certo? Nós podemos desmarcar essa visualização, certo? Sim. Porque a maioria Das pessoas hoje. das pessoas, do público em geral, desmarca essa opção. No caso, eu vou ser bem direto agora. Porque você pode dizer: você também, beleza, eu faço, eu desmarco. Mas eu desmarco, eu tenho um desmarcado, eu não desmarco. Eu tenho um desmarcado que é empresarial. Aí ele é desmarcado, mas as pessoas que é do meu trabalho, está no grupo, sabe se eu vi ou não. Porque eu tenho dois números. Eu tenho um número que é empresarial, porque às vezes pode acontecer do meu telefone quebrar ou alguma coisa do tipo. E no caso, no grupo tem mais pessoas para fazer o atendimento, beleza? Até aí tudo bem, né? Mas só que eu saindo do meu profissional e indo para meu pessoal, eu nunca desmarquei essa opção. Entendeu? Aquele vídeo ele tá aqui, daqui a pouco eu vou abrir aqui. O pessoal vai entender o que eu quero dizer agora. Deixa eu abrir ele. E aqui... A nossa abertura de hoje vai ser um pouco diferente. Porque na última sexta-feira, dia 31, eu sofri a dor que é o pesadelo de todo pai.
Deixa eu tirar essa de Jô Soares aqui, que já tinha passado. Eu vou colocar essa outra. A não saber. Opa, tá entrando só ela. Deixa eu procurar aqui. Certo. Acho que eu encontrei. Pronto, encontrei. Eu vou soltar ele aqui falando. Certo? Pessoas que não são confiáveis. A pessoa que não tem os 2 risquinhos azuis no WhatsApp. Esse tipo de pessoa eu não confio. Se for profissional, não marco nada. Qual o interesse da pessoa em ler a sua mensagem, mas ela não quer que você saiba que ela leu? Ah, mas eu não vou conseguir responder agora. Não abra a mensagem. Ah, mas eu vou responder, mas eu não posso resolver agora. Responda, dê uma satisfação para a pessoa. Se fosse para uma vaga de emprego, eu não contrataria uma pessoa que faz isso. Se fosse para um relacionamento, eu não me relacionaria. E se você se ofendeu, é porque você também faz. Primeiro sinal de pessoas que não são confiáveis. A pessoa que não tem os 2 risquinhos azuis no WhatsApp. Esse tipo de pessoa eu não confio. Se for profissional, não marco nada. Qual o interesse da pessoa em ler a sua mensagem, mas ela não quer que você saiba que ela leu? Ah, mas eu não vou conseguir responder agora. Não abra a mensagem. Ah, mas eu vou responder, mas eu não posso resolver agora. Responda, dê uma satisfação para a pessoa. Se fosse para uma vaga de emprego, eu não contrataria uma pessoa que faz isso. Se fosse para um relacionamento, eu não me relacionaria. E se você se ofendeu, é porque você também faz. Primeiro sinal de pessoas que não são confiáveis. Já expliquei tudo, já disse tudo, eu acho. Por conta que eu acho que não é. O que é isso? Na verdade. A ansiedade de quem está esperando a mensagem. Não, Esperando a mas, resposta. e a curiosidade, tá onde? Não tem. Não, e a educação, tá onde? Que não responde a outra pessoa. Mas só que aí. Mas é porque, não, vamos explicar, eu quero explicar isso aqui certo, olha, veja só. Tá errado. Ah, Porque assim, se eu tô falando com você, eu tô mandando uma mensagem no seu particular. ah, Você não tá com aquele empresarial. Até a desculpa que eu tive agora. certo. Aí eu te mando uma mensagem, não é como se eu estivesse olhando para ti agora. Se eu te pergunto agora, como vai, Flávio, tudo bem? Você vai responder o quê? Vai ficar calado? Eu vou responder a mensagem. Não. Mas é o que não acontece. Porque eu acho que o WhatsApp tem essa opção de ser direto com a pessoa, Tem, né? Eu estou sendo direto porque eu estou falando. Olá, bom dia. sim. Eu mandei uma mensagem para você. E porque você não me... Você viu, olhou e não me retornou. Mas como aí é Não, justamente aí mas que tá. aí, nesse vídeo já está explicando, ele já está dando o contexto, ele já está explicando e já está dando a resposta plausível para o que está aparecendo. Porque realmente, por quê? Porque não existe retorno. Agora isso não é sinal de autismo, senão o Brasil eu acho que estava perdido. Porque assim, dos contatos que eu tenho, a maioria Dessa forma. eles privam. Isso aí. É porque, assim, muitas vezes as pessoas acabam tendo uma sobrecarga. Não é questão de você, mas tem algumas outras pessoas, ou por trabalho, ou em alguns ciclos sociais, que acabam dizendo, se está online tem que me responder, tem que prestar ali satisfação direta. Não, mas ali já está explicando que às vezes a pessoa não tem. Aí, quando você lança, você viu que a pessoa lançou. Mas só que Se você não abriu a mensagem, você não está tendo tempo de abrir para responder. é dessa forma que funciona o contexto social. No caso, se você está lá, está online, se você apresenta que está online, por que você não está respondendo se você está online? Aí geraria uma briga. Então, muitas vezes, essa questãozinha de ocultar vem para dizer, ele não está vendo se eu estou online, não está vendo se eu não estou. Isso quer dizer que eu posso responder depois. As poucas pessoas, ele disse uma coisa que é certa no vídeo. As poucas pessoas que eu tenho nos meus contatos e que elas são marcadas realmente, eu tenho, assim, quando eu mando uma mensagem para elas e elas não mostram que está azulzinho lá, entendeu? Eu sei que essa pessoa ela não viu e ela realmente não pode. Então, no caso, eu não incomodo ela. Mas aí é uma Entendeu? compreensão pessoal sua. Não,
Mas aí eu não aceito eu falar com uma pessoa diretamente e ela negar a fala para mim. Pronto, mas só que nessa questão do não aceitar e negar a fala, aí é uma questão de ansiedade sua com a outra pessoa. Não, É, não. você está sendo imediatista. Você está querendo que seja rápido e que seja exclusivo para você. Estou falando no contexto geral. Muitas pessoas acabam ocultando. Vou dar um exemplo. Eu acho que essas pessoas não são realmente confiáveis. Vou botar em Não, começando por mim. começando por conta que, é como eu digo, se eu tenho o meu trabalho e eu consigo dividir isso, trabalho pessoal, eu tenho o meu pessoal aqui, certo? E o meu trabalho aqui. Aqui, o cliente, lá eu já tenho a minha mensagem automática, olha, caso eu não possa responder, vai ter outra pessoa que vai, né? De qualquer maneira, lá nesse WhatsApp que eu tô com ele aqui para trabalho, não só é eu, aí por isso que realmente eu deixo desmarcada essa opção. Agora essa do pessoal. Mas aí você está levando um contexto diferente. No caso, o senhor está trazendo um quesito pessoal seu, você está trazendo um quesito pessoal seu e botando generalizando. No caso, o senhor consegue ter 2 números, mas todas as pessoas que o senhor conhece têm 2 números? Tem essa separação? Todas as pessoas que o senhor conhece tem a questão Eu vou social? lhe pegar agora. E nem todas as pessoas que eu conheço têm relógio e chega na hora certa. Mas só que aí vai de assim, pessoa. Porque assim, pra mim o relógio é como eu estava lhe explicando agora há pouco. Você está voltando um assunto que chama o relógio. Não, vai O de pessoa. relógio ele existe pra gente não se atrasar, né? Vai de pessoa. Aí, no caso, é isso aí. Sai do Mas novamente, você está trazendo uma questão generalizada e uma visão pessoal sua. não. Sim. Eu acho que é uma questão de responsabilidade e educação. Mas se você está sendo responsável e educado, e você tem essas duas questões, trabalho e vida pessoal juntas, nem sempre você vai abarcar todo mundo. Se você não vai abarcar todo mundo, você tem que limitar. Então, você acaba limitando as pessoas de verem e você respeitar seu tempo para você controlar e responder adequadamente. Porque do que adianta lhe responder, mas lhe responder de uma forma ríspida ou ignorante? Do que adianta lhe dar atenção ou chegar pontual e chegar mal vestido ou desarrumado ou não estar pronto para a sua ocasião? Então, é melhor responder e se adequar respeitando o seu próprio tempo do que pegar e apresentar uma coisa que muitas vezes não é. Não chega a ser uma safadeza, mas sim uma questão pessoal de cada pessoa. Porém, tem pessoas que apresentam características hoje em dia de transtornos e não tem nada. Mas assim, ainda assim eu não aceito não. Conta que Mas não é questão não. pessoal. Mas no meu caso, eu acho então que eu sou um pouco de autista por isso. Né? Não sei. Porque assim, no caso, eu gosto de ser pontual com minhas coisas. Né? Se você me chama, me trata, ou alguma coisa, infelizmente eu não sou 100% pontual, embora que eu fique irritadíssimo quando isso acontece. No caso, porque eu lido com máquinas, né? Com máquinas, com coisas. Aí realmente às vezes acontece um atraso, não por conta de mim, mas eu sei o horário. Aquilo está me incomodando naquela hora, porque era para eu estar em outro local. Do mesmo jeito, o WhatsApp. No particular, logicamente, quando eu tenho tempo, eu respondo. Quando eu não tenho tempo, eu não tenho como responder, mas aí, como lá já é programado para ter outras pessoas, essas outras pessoas, no caso, Acaba respondendo. acaba ou respondendo ou me avisando, ó, fulano falou contigo, entendeu? Aí, ou eu chego naquele WhatsApp da empresa, ou depois no meu particular, é tanto que nos grupos tem eu 2 vezes. Eu 2 vezes não, né? Então o da empresa E o pessoal? Da empresa e o pessoal.
Aí é por aí. Eu acabo vendo 2 vezes, acabo. Por conta disso aí. Eu vejo do lado, de um lado, vejo do outro. Mas assim, sempre com o meu pessoal eu tô ligado, 24 horas no ar. Né? Agora o outro não. O outro às vezes acontece como já aconteceu aí, de eu passar 2, 3 dias, por isso que eu inventei o grupo. Porque às vezes eu passo 2, 3 dias aí, como já aconteceu deu problema no celular, e eu fico com o pessoal, né? Aí já resolve muita coisa. Aí por isso que o atendimento da gente assim, muita gente gosta, porque nunca paga por isso, né? Estou entendendo. Porque se fosse só por um telefone também não dava certo. Isso por lado de empresa. Por lado pessoal, eu acredito que todos que estejam aí vendo e que tenham contato comigo já nunca ficaram sem eu dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, caso fale. Agora acontece também a pessoa falar e ter determinado dia descer muito os textos e ficar lá embaixo e passar despercebido depois. Isso aí acontece às vezes, mas é muito difícil. No pessoal, como é pessoal, o trânsito é pequeno, né? Vamos dizer assim. O empresarial não, o empresarial é constante, é direto, é demais. Mas é isso aí que eu queria realmente dizer, desabafar também. Por conta que eu não gosto de falar com as pessoas, elas verem e Não sabe, não tem a certeza. Entendeu? Não gosto. Não ter a certeza se ela viu, se ela não viu, fica aquela coisa muito. Eu não acho confiável. Eu continuo não achando confiável. E por incrível que pareça, viu? A maioria dos meus contatos, os mais velhos é que deixam marcado. Os mais jovens, vamos dizer que 99,9% dos mais jovens deixa desmarcado. Mas isso aí é questão social. Eu vou trazer essa questão social por causa da questão do adoecimento atual. O motivo real de todo mundo precisar hoje de terapia. Na questão social, eu não sei se o senhor lembra, mas há alguns anos atrás, eu acho que eu ainda estudava, mas tinha uma brincadeira que acabou pegando o Brasil todo, que era aquela baleia azul, que as crianças acabavam se cortando e algumas acabavam até chegando a se matar. Era uma brincadeira saudável? Não. Tinha um propósito? Não. Mas pela questão social, uma criança ia mostrando para outra, e para fazer parte daquele determinado grupo, elas acabavam entrando naquela brincadeira. Hoje em dia, pegando em assimilação, hoje em dia, eu tenho um grupo de amigos. Esse grupo de amigos vai sair. Eu não quero sair com aquele grupo de amigos. Então eu vou desativar e vou dizer que eu estou ocupado. Por quê? Porque aí eu tenho um argumento plausível de não ser retirado daquele grupo e ainda assim continuar amigo. Aí isso aí é uma das questões. Mas além dessa questão social, vem a questão dos limites e das crenças. Os limites e as crenças hoje, elas acabam trazendo vários transtornos e consequências para o nosso dia a dia. Como? Se eu pegar e não dar limite a um amigo, a um familiar ou algum relacionamento, eu acabo tomando a responsabilidade daquelas pessoas e querendo que ela faça coisas por mim e eu fazendo coisas por ela. Ele não era para me responder, mas eu quero que ele me responda agora. Aí eu quero um imediatismo. Aí eu quero que aquela pessoa tenha uma atitude igual à minha, mas só que aí eu não consigo controlar isso. Então eu acabo entrando em crise. Essa questão de limites. O outro ponto, as crenças. O modo que eu fui criado não foi o mesmo que tal pessoa foi criada, mas eu quero que ele faça dessa forma. Mas só que ele não sabe dessa forma.
Então tem toda uma questão de crença e comportamento que aquela criança se adaptou chegando à vida adulta. E a fase de não se adaptar acaba gerando alguns probleminhas também. Por isso que hoje é tão comum a síndrome de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Todos acabam tendo ansiedade. E a ansiedade nós sempre tivemos. Nós nascemos com ansiedade. A ansiedade, ela é basicamente o excesso de sangue na cabeça, de forma biológica. Para sair de uma crise de ansiedade, isso é controlar uma respiração, por exemplo. Mas da forma correta, claro. Controlou a respiração, o oxigênio volta para a cabeça, a crise some. Mas hoje em dia, por tudo estar muito acelerado, não conseguimos controlar nem parar para dar atenção ou para ver. Então acaba virando um transtorno generalizado, sendo contínuo, sem pausa, continuamente ansioso. Aí também tem outra questãozinha que é dopamina, que aí está relacionado a doce, salgado e vida no celular. Hoje em dia tem muitas pessoas com características de autista, de TDAH, de TOD, que é transtorno opositor desafiador, que é o fato de contestar, bater de frente, de TAG. Mas isso por quê? Porque a dopamina nessa pessoa está desregularizada. O que seria a dopamina? Dopamina, ela é o hormônio do prazer. Todos nós temos uma produção de dopamina. Porém, quando nós temos excesso de dopamina, acabamos produzindo mais. E quando produzimos mais, temos reações em sair daquele estado e voltar para onde a gente estava. Coisas que auxiliam a aumentar a dopamina. Doce, salgado, comida processada, fast food e vida virtual, como um contexto geral. O jogo, excesso de celular, excesso de televisão, de série. Às vezes a gente acha que está relaxando, mas o que é estranho é que depois que a gente vai dormir, de ter feito tudo isso aí no dia, e na nossa cabeça a gente está relaxando, no outro dia a gente acorda mais cansado. Isso aí é excesso de dopamina. Isso quer dizer que nosso cérebro está cansado, porque ele não parou. Aí apresenta características como agitação, falta de controle, compulsão alimentar. Já comi o suficiente aqui, mas eu não consigo parar. Falta de foco, dificuldade para manter horário, dificuldade em manter um humor por muito tempo. Tudo isso aí é a oscilação na dopamina. E também são características de alguns transtornos. E acaba tendo essa confusão. Muitas crianças hoje acabam tendo uma desregularização de dopamina porque o pai ou a mãe querem paz, que é compreensível, e dá ali o celularzinho, deixa ali no cantinho e vai fazer outra coisa, e a criança começa a ficar agitada, e ela começa a bater de frente e apresentar esses comportamentos. Dessa forma, tem muita gente hoje que apresenta e se diz ter laudo que não são laudos. Que aí quando aparece um controle de rotina, uma padronização de horário, uma padronização de tudo, todas aquelas características somem. Aí a menina se curou. Não se curou, ela nunca teve. Ela só estava desestabilizada. Estabilizou, acabou. Próxima pergunta. Bom, hoje, no caso, bom, eu acredito que por hoje, Mas eu ainda queria falar uma coisinha. A questão do autista. Os autistas, para muita gente não sabe, abril ele é o mês do autismo. E no mês do autismo, ele acaba a gente tendo que trazer mais à tona. E no caso,
O que é uma pessoa autista? O autista, ele tem uma condição neurodivergente, condição neurológica, na qual é o transtorno de espectro autista. Nós apresentamos limitações e dificuldades iniciais, que não chegam a ser tão grandes. Por isso que eu identifico que seriam como, o senhor mesmo disse, um superpoder. Por quê? O autista ele tem, em alguns casos, seletividade alimentar por cores. Tem famílias que usam corante na comida todos os dias, porque o menino só come o arroz se tiver amarelo, se tiver verde, se tiver azul, ou feijão, ou algo do tipo. Sensibilidade auditiva, sensibilidade à claridade. Chegar na janela, a luz do dia, doer o olho. Sensibilidade e dificuldade em seguir ordens e comandos. Também uma dificuldade em manter e padronizar aquela rotina inicial. Ele sempre gosta de rotina, ele gosta de fazer aquelas coisas. Para tudo tem horário, como no vídeo que o senhor apresentou aí do filho do Jô, ele tinha um horário de tudo. Ele respeita os horários, mas você tem que conversar com ele e mostrar os melhores horários. Como o TDAH, o autista tem uma coisa similar. Eles só vão lembrar efetivamente de uma coisa se estiverem vendo. Se estiver ali na parede, eu consigo ver. Agora, se pegar e guardar em um canto, eu não vou ver e vou acabar esquecendo. E eu vou me frustrar por eu ter esquecido. Hoje, o autista, para nós avaliarmos, temos algumas coisinhas que acabamos notando mais, que é a questão emocional, social e a comportamental. A maioria das pessoas que são autistas, elas não gostam de toque físico, não gostam de abraço, não gostam daquele contato diário. Também não gostam da questão de falar alto. Se você fala alto ou grita com o autista, ele entra em crise, ele não vai lhe obedecer, ele vai bater de frente com você, ele vai contrariar. E isso também é simular o TDAH. E essa dificuldade inicial, essas limitações, elas são adaptáveis. Tem todo o suporte, tem todo o acolhimento multidisciplinar que acaba juntando todos aqueles profissionais que eu citei anteriormente, que acabam padronizando e auxiliando ele efetivamente a conseguir. E hoje, aqui no nosso mundo, né, temos alguns autistas que têm uma referência, uma relevância muito grande. A atual gerente, e comanda ali a questão de pesquisa da NASA, ela assumiu o posto com 13 anos, mas ela começou a estudar, ou começou a falar, depois dos 6. E tem esses, ou é 8 ou 80. Ele não sabe falar nada, mas chegou em determinada idade, aprendeu tudo e aprendeu tudo muito rápido. Mas isso é desenvolvimento deles, é no tempo deles. Nós temos que adaptar esse início para saber como lidar. Do mesmo jeito que temos que ensinar essa questão da autorregulação. Trazendo um cara muito conhecido, Elon Musk. Na última entrevista que ele deu, ele parou no meio da entrevista, deu 2 passos para trás e começou a rodar o pescoço. Por quê? Aquilo é a maneira de autorregulação dele. Fechar os olhos, mexer, faz ele relaxar, voltar e conseguir focar. Coisa que nós acabamos ensinando na terapia. E isso auxilia a criança a se manter, criança, adolescente, adulto, a se manter e se autorregular. Do mesmo jeito o TDAH. TDAH eu assimilo muito ao computador. É um computador super potente com 50 abas diferentes e ele está tentando focar em tudo ao mesmo tempo. Se você não pegar e botar uma rotinazinha clara para ele e em ordem, ele vai se desorganizar. Se a sala estiver toda bagunçada e ele tiver coisa para fazer, ele não vai fazer. Primeiro ele vai arrumar a sala ou vai ficar pegando uma coisa e saindo de uma coisa para outra, uma coisa para outra.
E essas coisas são muito similares. E por isso, também, que alguns casos tem a questão de, ele tem autismo, mas como comorbidade, também tem TDAH. Ele tem TDAH, mas como comorbidade, ele tem um TOD. Que aí são outros transtornos que acabam aglobando e trazendo uma resolução maior e mais clara. E por esse motivo, eu acabei criando, ano passado, um caderno multidisciplinar. No caderno multidisciplinar, eu vou direcionar daquele paciente, se eu estou fazendo um atendimento com ele, vejo as necessidades dele e crio a rotina, o cronograma de atividade e que vai auxiliar diretamente todas as outras profissões. Vai ter coisas de fisioterapia, vai ter coisas de fono, vai ter coisas de TO, tudo isso focado para o desenvolvimento pessoal. Porque aí, chego aqui no psicólogo, o psicólogo está fazendo isso. A parte emocional ali daquele caderno está aqui. Além disso, o controle de medicamento está aqui. O outro profissional que está atendendo ele já vai saber e já vai poder aumentar aquele caderninho e ele vai poder ter um momento em casa que ele vai estar sem tela fazendo aquelas atividades. Vai auxiliar diretamente nisso aí, dessa forma ele evoluir. Coisa que é um pouco diferente e difícil hoje em dia. Se nós não acabarmos adaptando, acabamos ficando mecanizados e voltando à época de Freud. Sentado numa cadeira, conversando e só. Não, eu particularmente não consigo ser dessa forma. Eu tenho que fazer algo mais direcionado para ver uma evolução. Aí o autismo e o TDAH, eles estão muito altos ultimamente. Por isso que eu senti a necessidade de acabar falando e trazendo um pouco. Principalmente criando esse projetinho ano passado. Certo. Bom, Flávio Ketson. Pois é, hoje foi interessante. Agradeço sua presença. Foi nossa primeira live. Com certeza teve algumas falhas. Certo? Vou tentar na próxima vez melhorar um pouco. Uma que fiz isso aqui muito rápido. Procurei fazer muito rápido as configurações, algumas coisas. Aí deu um pouco aqui de atropelo em algumas funções aqui no programa, eu acho. Nossa terra aqui, né? Essa é só a primeira. Vão desculpando aí, né? Tem hora que eu também não sei me expressar. E esse é das dificuldades que eu sempre tive. Por ser calado quando era pequeno. Hoje eu tenho como é que eu posso dizer? Rigidez. Uma dificuldade de me expressar. Às vezes eu não sei me expressar, também não sei... Entender? Entender? Não, entender eu sei muito bem, eu só não sei me expressar. Entendeu? Por que eu pergunto isso? Quando eu estava falando daquelas limitações de um autista, muitas vezes o autista ele não consegue expressar tão bem, mas entender também não. E para falar, algumas vezes, acaba sendo muito literal. Se você pegar e usar o sarcasmo com ele, ele vai entender de forma literal. Um exemplo disso está muito bem retratado naquela série, The Big Bang Theory. Sheldon, ele é autista. Quando alguém vai fazer uma piada ou algo do tipo, ele leva para outro lado. Ele leva de forma literal. Por isso que todas as vezes que ele tenta fazer uma piada, ele diz uma palavrinha no final. Para outra pessoa entender que é piada. Porque ele tem essa dificuldade. Aí acaba sendo, no seu caso, provavelmente é questão social, devido ao costume. Por realmente ter sido, como é que eu posso dizer, uma socialização limitada quando criança. Bom, é isso aí. Eu não sei me expressar às vezes direito. Né? E por isso aí,
às vezes é até difícil fazer alguma entrevista por conta que eu sei o que eu quero falar, mas não sei como. A maneira correta. É, a maneira correta. Tá certo, meu querido? Então, todo mundo aí, valeu aí, agradeço. Fica para a próxima agora. E essa é a primeira de, eu acredito, se Deus quiser, de muitas. É mais.